Graças a Deus, mais um dia abençoado pelo Pai, 29 de setembro de 2022, que seja o melhor dia de nossas vidas. Nós temos um Deus vivo, que tem palavras vivas dentro de nós, que nos curou, que nos salvou com santa vocação, como fala 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. O evangelho de poder está dentro de nós, para que nós venhamos crer somente em Deus. Não existe outro ser, ele falou, além de mim, só existe ele. Quando você prega, que existe diabo na tua casa, ou dentro da igreja, essas coisas assim, isso aí é uma mente enfatuada, é uma mente carnal, é o homem carnal que prega aquilo que é terreno, abençoado. Isso não existe, isso é o opositor, isso é uma fábula judaica. Temos que entender isso, Por que entendemos isso em graça? Porque trazemos tudo para o filtro do apóstolo Paulo. Quando você filtra uma água, você tira aquilo que não presta da água. A mesma coisa é um alimento. Um alimento tem que lavar para poder você ter coisas boas para você. Então o nosso espírito está pronto, Deus nos lavou de alto a baixo e nos concedeu esse espírito que é santo em nós, para que nós não venhamos crer nessas coisas. Por quê? E aí entra o falso pastor, o falso profeta, o homem terreno que domina uma congregação. Por quê? Está ali muitas pessoas ali em carne e não entendeu ainda a graça. Então vive a lei e vive a graça. Mas não pode, tem que separar a lei da graça para entender que não existe esse ser diabo, é o adjetivo, é uma palavra contrária contra você quando você fala, que está feliz, contente, aí vem uma pessoa e coloca um balde de água fria na sua vida e você começa a pensar coisa errada. Não, Deus colocou em você o Espírito Santo para que você pense para cima. Hoje é o melhor dia da minha vida. Amanhã, Deus pertence, mas eu creio que vai ser melhor para mim amanhã do que hoje. Ontem foi melhor do que hoje. Hoje é bom, amanhã será melhor do que o hoje. Então assim você vai vivendo nesta palavra maravilhosa que é a graça e o amor de Deus. Entendemos assim. Então, abençoado aqui no livro de João. João ele foi o último profeta da lei. Temos que entender isso, porque ele veio para abrir caminho para que Jesus viesse e viesse tirar o pecado do judeu, que é a traição do judeu, e trazer graça para nós. 1 João 3,8, E 1 João capítulo 4, versículo 5. Era a transgressão da lei que ele veio tirar e trazer graça. Então acabou tudo, não existe nada a fazer hoje. Quando você faz isso, você ganha dinheiro, nas custas da fé daquele membro daquela congregação, porque não entendeu a graça. Então aqui em João, porque João ele foi o último profeta da lei, ele veio para abrir o caminho, como aqui eu já mencionei, e aqui ele ficou para testemunhar o Apocalipse. Jesus falou, se eu quero que ele fique, Pedro vai ficar. Mas onde está João hoje? João morreu há 2.000 anos atrás. Então ele já veio lá, na segunda vida dele, na parousia, e aqui ele vem em espírito de verdade, ensinar a igreja, como aqui eu sempre falo, Hebreus, capítulo 8, versículo 11 ao 17, você vai ser ensinado pelo Espírito Santo, através da graça, do amor e do perdão de Deus. Então aqui em João, capítulo 21, versículo 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este, e quanto a João? 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus dizia, Pedro, você vai me seguir. João vai ficar. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ele veio lá, no ano 70, destruiu toda aquela obra que havia lá. Como ele falou em João 19,30, Pai, está consumado. Consumou toda a obra, eu não tenho o que fazer hoje. Hoje você aprende a graça, pelo poder da palavra de Deus. A fé vem para você ouvir a palavra de Deus, Como fala Romanos 10,17. A fé vem porque você ouve Deus falar ao seu coração e você começa a entender a graça de Deus. Não é porque você faz muita oração, faz muito jejum, sobe monte, pega uma fita ungida, pega uma rosa ungida, pega sabonete. Essas coisas não vão aumentar a sua fé. Deus deu um pouquinho de fé para cada um de nós, para que nós possamos crer somente nele e mais nada. Então ele falou, até que eu venha, que te importa. Então Pedro seguiu Jesus e João ficou para testemunhar o Apocalipse. Então ele enviou as cartas às 7 igrejas da Ásia. Isso aqui terminou lá, E aí o que aconteceu? Jesus veio fazer as obras como ele fez, consumou em João 19,30 e começou a andar, por Jerusalém, pela Galileia, aquela cidade que lá havia. Para quê? Para cumprir as palavras que Deus
pedira que ele cumprisse, ele cumpriu. Então você vai ler Hebreus 2,14, diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele, Deus, participou em Jesus de Nazaré, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então ele tinha até a cruz, né? Mas não era o opositor, era uma fábula, não é que era ele não existe. O corpo de Caim, a herança de Adão, né? Ainda temos aqui, mas só que ele matou na cruz, combatimos da cruz, 6,3 de Romanos e 4. Então ele falou em 1 Coríntios 10,13 que toda tentação ela é humana, é a carne. Então o pastor não pode falar que na tua casa o teu pai está com o diabo, a tua mãe, o teu irmão. Isso aí não existe, abençoado. Isso é da mente dele infatuada. Ele não aprendeu a graça, não foi liberto. Ele é um pastor segundo a carne, um pastor terreno. Então temos que pregar aqui e falar a verdade. Então 2,14 ele falou: os filhos também têm participação de carne e sangue. Ele participou para que por sua morte destruísse que tinha o império da morte, o diabo. Então você vai ler Lucas 13, 31 e 32, como eu sempre falo. Lucas capítulo 13, 31 e 32. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros históricos. Ali conta a história de Jesus de Nazaré. Até a cruz, da cruz para cá é graça, onde ele deu o evangelho para o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, que é Atos capítulo 26, 18, e 2 Coríntios 12, 1 em diante. Então, capítulo 13 de Lucas, 31 e 32, Herodes já queria matar desde quando ele nascera, né? Já procuraram ele para matar, ele tinha que cumprir a lei para trazer graça para nós e tirar o judeu da transgressão da lei. Foi o que aconteceu. Então ele falou: diga lá para essa raposa, né, que hoje e amanhã, Herodes deu recado para ele que ia matar, e ele de volta mandou para Herodes: diz para essa raposa que hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu termino. Primeiro, segundo, terceiro. Terminou. Então você vai ver lá em Mateus 24, 1, o que ele falou? Eu vou derrubar isso aí em 3 dias. Derrubou o templo de Jerusalém, né? E veio em espírito e verdade. Na ressurreição ele veio mostrar para Tomé, a marca do cravo aqui, 20:26 de João. E para nós ele veio hoje aqui em espírito e verdade. Como aqui eu menciono sempre, Hebreus capítulo 8, 11 ao 17. Aquilo já aconteceu. E as pessoas ficam buscando, né, um profeta aqui, um profeta não. O profeta é o próprio Cristo dentro de nós. Os profetas profetizaram até a cruz. Hoje não tem profeta abençoado. Hoje não tem. Hoje tem irmãos como eu que estou aqui agora, expondo para você a palavra de Deus. Quando tu vai ler Mateus capítulo 8, 28, né? Ele passou no meio dos gadarenos lá. O que eles falaram para ele? Já vieste, Senhor, nos aportunar antes do tempo, porque o tempo dele ir para a cruz estava chegando. Quando ele fosse à cruz, ele destruiria toda a obra do diabo, que é 1 João 3,8. Destruiria toda a obra do diabo e traria graça para nós. Já vieste, Senhor, nos aportunar antes do tempo? Ele falou: hoje eu estou expulsando, mas amanhã eu estou matando. Terceiro dia ele matou, acabou. O que fazem hoje aí é o que? É um culto de feitiçaria. Quando você vai ler lá em Gálatas, capítulo 5, dos 8 a 22. A feitiçaria come solta nas igrejas hoje, porque as pessoas não aprenderam a graça e não sabem discernir a palavra de Deus, que é como fala 1 Coríntios 2,16. Ele nos deu a mente dele de Cristo, aqui do lado direito. Por isso ele foi para o deserto, Mateus 4,1, e a mente aqui carnal dele foi afetada, mas ele não aceitou nada. Outros pastores aceitam cargo na política, porque eles querem o poder. Tanto poder de pastor como poder de político, para poder mandar no Brasil inteiro. Abençoe Deus. Estamos diante, né, de uma população corrupta. Você que é verdadeiro, você que tem um coração bom, com amor e perdão, deve se afastar dessas coisas, porque Deus é contigo. Jamais te deixa, jamais te abandona. Você vai ler também Isaías 54:16, né? Você vai ver que ali, Deus ele fez o ferreiro para quê? Para forjar uma pistola e uma faca. E fez o assolador, que é o homem perverso, o homem mau, aquele que não tem espírito, que engana as pessoas. Esse homem não tem espírito, ele tem que se converter a Cristo, como Paulo se converteu no caminho de Damasco, né? E você vai ler Filipenses 3, capítulo 3, do 5 em diante, você vai ver que ali Paulo teve que se converter a Cristo. Paulo, ele disse: tudo isso aqui para mim é lixo, jogou fora. E se converteu a Cristo. Por quê? É o que um pastor desse tem que fazer. Mas ali o salário é muito alto, não vai largar, pessoal. Por quê? Por mais que ele sabe que aqui eu falo a verdade, não larga. Por que não larga? Porque ele está querendo comer até o osso. Mas temos que falar a verdade para poder entenderem que Deus pendurou na cruz do Calvário as suas dívidas. Que é Colossenses capítulo 2.
do 12 em diante. Ele pendurou lá toda a sua dívida lá, pagou todos os seus pecados, tirou todas as suas falhas e trouxe você um reino inabalável, onde você aqui reina em vida e vive em perfeita vitória. Você vai ler Colossenses 2, do 12 em diante, você vai ver que ele ali colocou lá as suas dívidas lá. Que era a dívida do judeu, nem nossa era, porque nós estamos aqui debaixo da graça. Já nascemos com a graça em nós, mas só que nós não sabíamos disso. Eu só vim entender dessa palavra aqui depois de 40 anos de idade, depois que eu passei por uma enfermidade, que eu vim entender. Mas se eu morresse antes, eu já estaria com ele. Mas só que eu morri há 20 anos atrás. Eu já estou com ele aqui. Novo céu, nova terra, né? 21 de Apocalipse. Enxugou a minha lágrima aqui, 21:4 de Apocalipse. E entrei pela porta estreita, que é Lucas 13:22. Aqui ele colocou em mim o que? O Espírito, um tesouro nesse vaso de barro. Então aqui eu posso falar palavras doces, como fosse o mel, que adoça a boca daqueles que ouvem palavras que vêm do céu. Está dentro de você hoje. Não do Pai, eu quero você entendendo, recebendo esse amor, esse perdão no teu coração. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora no meu coração. Eu que muito esperei, ele chegou, ele é o meu consolador. Ele é o Espírito Santo que me curou. Ele hoje cura você. Você crê? Sinta ele agora dentro de você. Não chores mais, não sofras assim. Ele é o amor, ele é o perdão. Ele hoje é a cura dentro do teu coração. Quando você ouve o evangelho de poder, Jesus é a cura, o milagre em você. Não sofras mais, não chores assim. Ele é o amor dentro de você, dentro de mim. Ele é o amor, ele é o perdão. Ele hoje é a cura dentro do seu coração. Quando você ouve o evangelho de poder, Jesus é a cura, o milagre em você. Não sofras mais, não chores assim. Ele é o amor dentro de você, dentro de mim. Abençoado e amado Deus, como você entende o evangelho. O maior dom de Deus é o amor, é o perdão, é a paz no nosso coração. 1 Coríntios 13:1. O amor, depois que o amor está dentro de você aqui, o perdão, nada afeta o seu coração. Tudo que é de ruim já saiu. Na tua casa não tem nada de mal, só tem o bem. É só você olhar as pessoas com olhos espirituais. Não podemos ver com olhos carnais. Aqui na minha casa, ninguém entendeu o que eu entendi. Como é que é viver assim? Com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha família. Tu acha que é fácil? Não é fácil. Tá? Mas aí, quando eles vivem lá, debaixo da lei de Moisés, né? Um povo ali que mente, que fala mentira, ali é mais fácil de enganar. Por quê? São um povo que está no corpo de carne. Então ali ele vai ter ali, mas diz, ali o pai ou a mãe morre, os filhos assumem aquela igreja. Então eles vão jubilar ali. Não pagam imposto, não pagam nada. E exige seu dízimo, tudo que você tem que fazer para eles. Então ali é uma farsa. Você tem que entender que a carne, ela domina um rebanho. Por quê? O rebanho não tem revelação de Deus. Hoje você não é rebanho. Você hoje é filho, é herdeiro, é mais que vencedor, é propriedade do Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus, que você está em Cristo Jesus. Por isso que o Romano 8:1 fala, nenhuma condenação para você. Porque você está em Cristo, você não está no Nazareno. O Nazareno morreu e ficou na cruz, matou o meu corpo com o dele, matou o seu e deixou lá, para trazer vida à igreja, que é você hoje, igreja formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, que é Efésios, capítulo 5, 26 e 7. Então, quando você vai ler Efésios, Paulo escreveu Efésios, vem da transição da lei para a graça. Né? Tudo foi escrito antes da cruz.
né? Antes da cruz, pós-cruz, naquele tempo ali, na era 100, né? De 1 a 100 foi a era que Cristo viveu. Estamos no século 2000, estamos no século 21, ano 2022. Tudo já aconteceu lá, para que aqui você ficasse aqui sentado, em pé, deitado, andando, sorrindo, chorando, reinando em vida, em plena vitória, como fala Romanos 5,17. E Provérbios 33, tranquilo e sem temor do mal, onde você olha todos na sua volta com olhos espirituais que Deus nos ensinou. 1 Coríntios 2,12. Para discernir aquilo que tem que discernir, a palavra de Deus. E reter para você aquilo que é bom. Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5,17. Você retendo aquilo que é bom, 21. Você retendo aquilo que é bom para você, joga fora aquilo que não presta, para que você seja feliz, aqui e agora, em nome do Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado.